Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 23 de maio de 2023. Estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade. No programa de hoje eu entrevisto o consultor empresarial, professor universitário Carlos Ernesto. Está lançando um livro aqui, ele que é especialista em gestão de pessoas, como liderar e inspirar aí na liderança de empresas. Fica ligado para a gente bater esse papo aqui. Para começar o Rede Verdade de hoje, eu já vou começar com a informação dada pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Nominando Diniz, que esteve ontem aqui conosco no Frente a Frente e, dentre tantas informações, anunciou que o Tribunal de Contas da Paraíba vai fazer uma grande auditoria nas creches aqui do estado. Atenção, prefeitos, cuidar das creches aí, que o Tribunal de Contas está chegando para avaliar a qualidade da prestação do serviço de um equipamento tão importante como esse. Nominando Diniz na tela do Rede Verdade. Em visita a Campina Grande, na manhã desta terça-feira, o governador João Azevedo veio até o Garden Hotel para falar dos investimentos do maior São João do mundo e também conversou com a imprensa a respeito do cenário político. Viemos para cá agora para que a gente possa anunciar e apresentar a toda a Paraíba aquilo que o governo do estado vai fazer em termos de apoio para a realização do São João na Paraíba e detalhar, evidentemente, o que vai acontecer aqui no São João de Campina Grande. É um momento importante para que a gente possa entender o esforço que o governo do estado está fazendo. É um volume de recursos considerável nesse momento, mas é necessário que se faça em função da preservação da nossa cultura, da nossa maior festa, e que Campina continue realizando o maior São João do mundo. É isso que nós queremos. Posição por parte do senhor de conversar com o prefeito Romero? Eu converso com qualquer pessoa. Política se faz com conversa. Política se faz através do diálogo. Aliança é que você faz em função de convergência de projetos. Aí é uma outra coisa. Mas sequer teve conversa. Então é uma pauta que para mim não existe ainda. O partido não está pensando nisso, não. O partido está pensando em governar o estado. No ano passado foram feitos 2 eventos. Vamos lá. Essa matéria que passou aí foi a matéria do governador João Azevedo, lá em Campina Grande, e ele falou desse cenário aí, onde se analisa a relação do prefeito Bruno Cunha Lima e do ex-prefeito Romero Rodrigues, que está um tanto quanto arranhada. O governador aí, João Azevedo, dizendo que está aberta a disputa em Campina Grande para a indicação do nome, colocando ainda mais combustível nessa fogueira. E aí foi um equívoco, na verdade eu tinha chamado a matéria de Nominando Diniz, entrou essa aí de Campina Grande, mas foi bom porque foi um gancho para eu começar meu bate-papo aqui com o professor Carlos Ernesto, que ele que é especialista em liderança de pessoas, em gestão de pessoas. Professor, boa tarde, obrigado pela sua presença. Quando acontece uma coisa dessa na empresa, há um equívoco, aí a equipe, se não estiver bem relacionada, bem montada, começa logo a confusão, um culpando o outro por um erro, seja dele pequeno, seja ele grande. Como é que se deve se comportar num cenário como esse? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Luiz Torres, boa tarde, telespectadores, enorme satisfação estar aqui na Arapuã com vocês. É exatamente isso, Luiz Torres. Os imprevistos acontecem. Por mais que a gente tenha planejado, por mais que a gente tenha feito um plano de ação, na hora de colocar a mão na massa, nem sempre as coisas funcionam como a gente tinha planejado. E aí tem que existir alguém que tenha a possibilidade de dar andamento à situação, de administrar aquele conflito, de administrar aquela situação e, consequentemente, muitas vezes até passar desapercebido pela própria plateia, pelos próprios telespectadores. Tá aí. O senhor está lançando o livro Liderança de Alta Performance. Esse livro aqui, guia prático para se tornar um líder inspirador, liderança de alta performance. Quando é que o senhor está lançando esse livro aqui? Vai ser lançado no dia 13 de junho, na Fundação Casa José Américo, que é um local simbólico, onde eu terei a grata satisfação de fazer o lançamento do livro para toda a comunidade. E nesse livro aqui, quais são as dicas principais que o senhor tem trazido para algo que eu falei que é muito difícil, que é, primeiro, o relacionamento entre pessoas, né, numa equipe, numa empresa, o relacionamento e a gestão de pessoas. E da pessoa que é responsável por conduzir e liderar um grupo de pessoas, também
tem ali uma dificuldade enorme, cada pessoa é um mundo, cada cabeça é um mundo, e é difícil você ali ser líder e liderar com eficiência para que todo mundo fique satisfeito e extremamente produtivo também. Exatamente, Luiz. É um grande desafio para quem é líder de equipes, para quem gerencia equipes, conseguir motivar as pessoas para que elas possam produzir os resultados que venham contribuir para o desenvolvimento, não apenas da empresa, não apenas da organização, mas dos próprios colaboradores que colocam a mão na massa. E é preciso ter um líder que seja inspirador. E meu livro tem exatamente esse objetivo, de trazer ferramentas práticas para ajudar quem é líder a trabalhar em equipe, a desenvolver a sua equipe. Então nós temos dicas de como dar feedbacks construtivos, como ter uma comunicação assertiva, como administrar conflitos, como ter inteligência emocional e várias outras dicas. Então o livro é baseado em toda a experiência que eu tive ao longo da minha trajetória como líder, como gestor de equipes e, consequentemente, coloquei isso no livro para ajudar as pessoas que sentem a carência de ter ferramentas práticas para colocar no seu dia a dia. Bom demais, guia prático para se tornar um líder inspirador. Pegando aí esse primeiro item da questão da inteligência emocional, como é que o senhor classificaria esse instrumento para que a pessoa possa dar o primeiro passo aí nessa liderança? Olha, a questão da inteligência emocional é um pré-requisito para quem é líder, para quem é gestor, mas não apenas para quem assume cargos de liderança, para todo profissional de uma forma geral. Nós precisamos entender que a inteligência não é só cognitiva, que ela passa também pela emoção. E nós precisamos desenvolver as competências necessárias para poder lidar conosco, que tem a ver com o primeiro pilar da inteligência emocional, que é a relação do indivíduo com ele mesmo, como lidar também com o outro. Então, em síntese, a inteligência emocional ajuda você, né, a se conhecer melhor e, consequentemente, se conhecendo melhor, poder conhecer melhor os membros de sua equipe. Professor, muita gente confunde liderança com autoridade. E é uma linha muito tênue, converso muito com alguns gestores e executivos, que é uma linha tênue entre que você adota um comportamento para não ser autoritário. Algumas pessoas não entendem isso e acham que você vou usar a expressão assim, você é uma pessoa mole, né? É fácil de ser confrontada e ser passada por cima ali dentro de um grupo, dentro de uma liderança. Qual é a fórmula para encaixar direitinho o equilíbrio entre conduzir, coordenar, comandar e, ao mesmo tempo, estimular, não ser autoritário, mas também não permitir que as pessoas confundam essa liberdade? Luiz, esse é um grande desafio de quem é gestor, né? É encontrar o ponto de equilíbrio entre dirigir, coordenar, enfim, dar o tom, ser o maestro e, ao mesmo tempo, fazer isso sem autoridade. Sem autoritarismo, aliás, com autoridade, mas sem autoritarismo. E esse é o grande desafio, encontrar esse equilíbrio. E no livro... Tem alguma dica, assim, prática para isso? Ok. Eu vou falar da comunicação assertiva, né, que é um dos capítulos do meu livro, né, onde, né, o indivíduo, para ter uma comunicação assertiva, ele não pode ser nem agressivo e nem passivo. Passivo é aquele indivíduo que diz não quando quer dizer sim, apenas para agradar o seu interlocutor. Ou quando o inverso, né? Diz sim mesmo contrariando seus próprios interesses. Então, esse é um indivíduo que tem uma comunicação passiva. Porém, não pode ir para o outro extremo, que é a comunicação agressiva. Quando é a pessoa que diz o que quer, diz o que pensa, mas sem se preocupar com a consequência que essa comunicação vai trazer no outro. E com a forma também, porque às vezes você até quer falar algo, fala, mas o formato daquilo que você usou não foi o caminho ideal. Você tem várias formas de dizer alguma coisa e você escolhe a forma mais grosseira, a forma mais agressiva. Sem dúvida, Luiz. A maneira como a gente se expressa, a forma como a gente se comunica, né, expressa os sentimentos que a gente tem. Então você pode dizer a mesma coisa, mas sem ser agressivo, mas dá o mesmo retorno. Por exemplo, no dia a dia de trabalho, não é? Um superior hierárquico pode ter percebido que o seu colaborador não teve um comportamento adequado.
Então, ele pode fazer isso respeitando o seu colaborador, não agredindo, não rotulando esse colaborador por conta de uma ação que foi esporádica, que foi específica de um determinado momento. Então, tem que encontrar esse meio termo de como se comunicar, como dizer a verdade, não passar a mão na cabeça, mas ser seguro nos seus argumentos. E isso tem a ver com a comunicação assertiva. Agora, professor, o sonho de todo líder, o sonho de todo dono de empresa ou responsável por um projeto que, enfim, precise ali da ação de várias pessoas, é de que ele seja atendido, de que ele seja respeitado, mesmo não estando presente. Isso. Porque o que a gente vê muito, e a gente se diz muito, tanto que sai aquele ditado, né? O olho do dono é que engorda o gado. O que a gente vê muito é quando o dono não está, quando o proprietário não está, quando o líder não está, quando o chefe não está presente no ambiente, aí as coisas andam de forma mais soltas, porque o cidadão só vai querer respeitar se ele tiver, né? Para demonstrar, ele não tanto... Qual é a mágica para fazer alguém ser inspirado em você, mesmo você não estando, vou fazer porque o propósito é bom, vou fazer porque o meu líder, o meu chefe me estimula a fazer, ele pode estar no Japão, mas eu vou defender. A gente vê isso em atendimento em qualquer estabelecimento, de restaurante, a loja, de qualquer serviço. Quando o dono está, o atendimento é diferente. Quando não está, até vendas eles perdem. Até venda perdem em função do tratamento. Luiz, esse é exatamente uma das estratégias que o líder precisa colocar em prática. Ou seja, que a equipe dele funcione mesmo sem ele estar presente. Esse é um sonho, né, de quem é líder, né? Ter equipes que sejam autogerenciáveis. Ou seja, que ele, líder, não faça falta quando ele não estiver presente. Só que isso não é fácil. Né? Isso é o quê? Salário alto aí resolve isso? Não? Não necessariamente. Existe um pré-requisito que é o primeiro passo, é a base para você alcançar uma equipe autogerenciável, que é a relação de confiança que o líder estabelece com a sua equipe, onde ele confia na sua equipe, sabe as suas fragilidades e também os seus potenciais. E a própria equipe também confia no seu líder. Então, esse é o pré-requisito, é o passo número 1. Dado esse passo, existem vários outros, onde existe comprometimento da equipe para vestir a camisa da empresa, mas não só da empresa. Muitas vezes trabalhar pelo próprio líder. E a gente vê isso muitas vezes no dia a dia. Times de futebol, se você gosta de futebol, que o jogador, mesmo fazendo parte de uma equipe frágil, mas ele joga pelo seu treinador, né? Quando ele se sente inspirado na postura do seu treinador. Entender que a empresa ganhando, ele também ganharia, um instrumento de uma divisão melhor da capacidade de, se a empresa estiver bem, o funcionário também estará bem nesse acompanhamento. Essa percepção é extremamente importante, porque não basta só o líder sinalizar que o colaborador precisa trabalhar bem para a empresa ter resultados. É importante que ele sensibilize e demonstre para o seu colaborador que a empresa indo bem, ele também vai estar bem. Ele vai ter chance de crescer, de se desenvolver e de adquirir benefícios pelo fato do seu bom desempenho. Então, é extremamente importante que o líder tenha essa preocupação, né, de mostrar que um bom trabalho, uma alta performance vai beneficiar não apenas a empresa, mas também todos os colaboradores envolvidos. Tá aí. Professor, vamos rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta conversando um pouco mais sobre esse tema e o senhor refaz aqui o convite para o lançamento do livro aqui, Liderança de Alta Performance. Rapidinho, um minutinho só, a gente intervalo comercial e a gente volta aqui no Rede Verdade. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Abraçar você que está pelo YouTube acompanhando aqui o Rede Verdade também. E você que de segunda a sexta acompanha aqui dentro da programação da sua TV Arapuã, nossas entrevistas e informações também. Olha, como eu registrei no primeiro bloco, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Nominando Diniz, esteve conosco aqui ontem no Frente a Frente e, entre outras declarações, anunciou que o TCE vai para cima acompanhar a qualidade do atendimento nas creches aqui na Paraíba. Vamos ouvir o presidente do TCE no Frente a Frente ontem à noite. No ano passado foram feitos 2 eventos, um na saúde e um na educação. Esse ano vamos fazer 3. Educação já foi feita,
vamos fazer da saúde, e um terceiro que nós estamos examinando. Se nós vamos examinar a questão dos aterros sanitários, ou se vamos examinar as creches. Você sabe que o governo do estado repassou recurso. E nós queremos ver... E um equipamento de extrema importância para a população. Total, né? Total. Então pode ser vou chamar de quê? De blitz, é isso? Pode ter uma blitz nas creches da Paraíba? Inicialmente, você vê qual é o desempenho da prefeitura em relação àquele convênio que formalizou com o governo do estado. Tá certo, bacana aí a preocupação e o olhar do Tribunal de Contas sobre as creches, que são equipamentos extremamente importantes. As mães, os pais que precisam trabalhar, não têm onde deixar suas crianças, e as creches aí acabam sendo a única alternativa e opção para o dia a dia dessas famílias. Professor Carlos Ernesto está lançando o livro Liderança de Alta Performance, debatendo aqui conosco essa questão de gestão de pessoas, e tem um ponto que o senhor parece que debate aqui nesse livro também, que acho que talvez venha até antes de ter uma boa inteligência emocional, vem até antes de ter uma comunicação assertiva, que é escolher bem a sua equipe. Porque se você erra na escolha da equipe, você vai ter mais trabalho com a inteligência emocional e vai ter mais trabalho com a sua comunicação. É isso? Exatamente. O processo de identificação de talentos para trabalhar na sua empresa é uma das coisas fundamentais para você ter uma boa equipe. Então, o processo de recrutar e selecionar bem é um dos passos para você ter uma equipe que se torne no futuro autogerenciável, altamente produtiva e de alta performance. Então, é preciso que o líder tenha como pré-requisito que ele tenha a descrição dos cargos que ele tem dentro da sua empresa, com as atribuições e responsabilidades que cada colaborador precisa ter e, consequentemente, no processo de recrutamento e seleção, buscar aquelas pessoas que podem atender às necessidades que cada cargo exige. E tendo isso descrito, fica mais fácil, né? Tendo esse perfil, fica mais fácil para o líder, na hora de entrevistar os candidatos ou na hora de contratar um profissional para fazer a seleção, ter um roteiro do que ele precisa investigar, quer seja por meio de entrevistas ou de dinâmicas de grupo, para verificar os colaboradores que atendem às necessidades que a empresa está precisando e, consequentemente, que na prática poderão trazer melhores resultados. Agora, é um desafio extremamente difícil, né? Fazer ali uma perspectiva de que aquela figura que você está contratando, ela vai desempenhar aquilo que você espera. Porque você pode fazer a contratação no momento, mas é algo ainda para o futuro, né? Só o futuro dirá se efetivamente aquela pessoa vai dar o resultado que você estava projetando. Tem algum formato, assim, olha, pelo menos você está falando da história de encaixar bem nas funções, mas tem 2 ou 3 itens que posso dizer o seguinte: isso aqui é infalível. 99% dos casos, quando tem esse errinho aqui, vai dar errado na frente, ou quando tem esse acerto, vai dar certo na frente. Olha, isso que você está trazendo é extremamente importante também, Luiz, porque qualquer processo seletivo, por melhor que ele seja... Ele deixa uma margem para o previsível. É um prognóstico que é feito, né? Por melhores ferramentas que você tenha desenvolvido, por melhor que tenha sido a descrição do cargo e o perfil que você tenha elaborado, o que você vai fazer é um prognóstico. E muitas vezes, né, o processo seletivo se baseia em experiências anteriores que o colaborador tem, para poder dar a possibilidade, com base nessas experiências anteriores, fazer um prognóstico de que ele pode repetir aquelas experiências anteriores no futuro. Mas na prática é imprevisível. Você não consegue ser matemático 100%. 100% é impossível. O que você pode fazer é minimizar a margem de erros. Então, com instrumentos e com ferramentas objetivas, o livro dá algumas dicas de ferramentas para fazer isso. Bacana. Né? Você pode minimizar a margem de erro. E fazendo de acordo com o método correto, existe a chance de ter pelo menos 90% de chance de acerto. E vai ter menos trabalho. Exatamente. Agora, professor, tem um livro que eu gosto muito também nessa área de liderança. Na verdade, é um livro que foi extremamente vendido, é um best-seller no ramo e na área, que é O Monge Executivo. Isso. E a mensagem principal diz o seguinte: olha,
o melhor líder é aquele que sabe servir. Liderar é servir. E aí ele usa o exemplo, inclusive, de Jesus Cristo, né? O melhor líder é aquele que melhor serve. É difícil colocar isso na cabeça hoje de líderes, de executivos, de proprietários e donos de empresa que se colocam na tese da fala, mas não do testemunho, da ação. Ou seja, olha, eu sou o dono, não quero que ninguém me veja trabalhando, não. Eu quero dar ordem e ver a coisa funcionando. Que perfil é esse? E é difícil mudar esse perfil? O James Hunter, o autor do O Monge Executivo, ele quebrou um paradigma, não é? Ele inverteu a pirâmide. Em vez de ter uma série de pessoas para servi-lo, ele inverteu. Ele botou o líder embaixo. Né? E toda a sua estrutura acima dele. Então, esse é o conceito de líder servidor. Ele está ali para servir, para ajudar, para apoiar, para colaborar, para desenvolver a sua equipe. Agora, você me pergunta, isso é fácil na prática? Não, não é fácil, não vamos ser românticos, porque existe uma cultura do tradicionalismo na liderança, em que o líder manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. E, naturalmente, isso ainda é impregnado na maioria das empresas, mas à medida em que quem é líder, né, passa a manter contato com outras formas de liderar, poderemos ter um estilo de liderança mais inspirador. Bom demais. E se ler o livro, fica ainda com as dicas mais práticas. O senhor pode fazer, então, renovar o convite aí para o lançamento dessa obra aqui, professor. Fica à vontade para o nosso telespectador. Legal. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Luiz e a toda a sua equipe pela oportunidade que está me dando de estar aqui divulgando meu livro. O lançamento vai ser no dia 13 de junho, na Casa José Américo, em Cabo Branco, e me terei muito honrado com a presença de todos vocês. O convite está feito às 19h30, na Casa José Américo, em Cabo Branco. Tá aí, professor Carlos Ernesto, campinense, professor? Campinense E campinense no futebol também. Exatamente. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa sorte aí com o lançamento do livro. Eu que agradeço. Bom demais. A gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.